amar as pessoas de verdade, cumprir teu chamado para mim. O tema que o Senhor Deus me deu é o seguinte: por obediência ou por amor? É uma pergunta. Por obediência ou por amor? Eu peço que você abra a palavra do Senhor Deus no livro de 1 Reis, capítulo 11. 1 Reis 11, a partir do verso 1. 1 Reis 11, 1, que fala da parte final da vida de Salomão, infelizmente. Salomão que teve uma vida tão gloriosa. Salomão que recebeu uma sabedoria que nenhum homem recebeu, exceto Jesus Cristo. Salomão que recebeu um poder e uma glória, uma riqueza que nenhum homem recebeu. Mas no final da sua vida, Salomão errou muito, errou seriamente. 1 Reis 11, 1. E o rei Salomão amou muitas mulheres estranhas, e isso além da filha de Faraó, Moabitas, Amonitas, Edomitas, Sidônias e Etéias, das nações de que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel: não entrareis a elas, e elas não entrarão a vós. De outra maneira, perverterão o vosso coração para seguirdes os seus deuses. A estas se uniu Salomão com amor. E tinha 700 mulheres, princesas, e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Porque sucedeu que no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. E o seu coração não era perfeito para com o Senhor, seu Deus, como o coração de Davi, seu pai. Porque Salomão andou em seguimento de Astarote, deusa dos Sidônios, e em seguimento de Milcom, a abominação dos amonitas. Assim fez Salomão o que era mal aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi, seu pai. Então, edificou Salomão um alto a Quemos, a abominação dos moabitas, sobre o monte que está diante de Jerusalém, e a Moloque, a abominação dos filhos de Amon. E assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam a seus deuses. Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, porquanto desviara o coração do Senhor, Deus de Israel, o qual 2 vezes lhe aparecera. Quantas vezes Deus apareceu a Salomão? 2. Nós estamos falando da velhice de Salomão. 2 vezes Deus apareceu para ele. E deu toda a sabedoria, todo o poder, toda a direção e toda a glória. Então, a primeira coisa que você tem que tomar cuidado, não fique querendo achar que Deus vai aparecer para você todo dia, toda hora. Ele apareceu poucas vezes para Abraão, 2 vezes para Salomão. Algumas vezes Jesus apareceu para Paulo. Havendo o Senhor outrora falado aos pais de muitas maneiras, ultimamente falou a nós através do seu Filho. Aleluia! E as palavras do seu Filho estão registradas nesse livro precioso, sagrado e eterno. Então, se você quer que Deus fale com você, leia a Bíblia. Quando for necessário, Ele vai se manifestar a você. Amém. Versículo 10. E acerca desta matéria, Deus lhe tinha dado ordem que não andasse em seguimento a outros deuses, porém não guardou o que o Senhor lhe ordenara. Pelo que disse o Senhor a Salomão: visto que houve isso em ti, que não guardaste o meu concerto e os meus estatutos que te mandei, certamente rasgarei de ti este reino e o darei a teu servo, não a teu filho, a teu servo. Todavia, nos teus dias não o farei, por amor de Davi, teu pai,
da mão de teu filho o rasgarei. Porém, todo o reino não rasgarei. Uma tribo darei a teu filho, por amor de meu servo Davi, e por amor de Jerusalém, que tenho elegido. Então, Deus permitiu que Roboão, filho de Salomão, ficasse com Judá e mais uma tribo, Benjamim, e as outras 10 tribos foram entregues a Jeroboão, servo de Salomão. A idolatria de Salomão afastou Deus dele, afastou o favor do Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. A idolatria. A Bíblia fala que o coração do homem é enganoso e miseravelmente corrupto. Tudo sempre foi tão bem para Salomão que ele achou que não teria problema ele começar a ter outras mulheres, já começou a ir totalmente contra a vontade de Deus, e Deus falou, não entre a essas mulheres estranhas, porque certamente elas vão fazer você adorar os seus deuses, e foi o que aconteceu. Então nós vemos que a idolatria de Salomão fez com que o reino fosse retirado da mão dele, mas por amor a Davi, olha o relacionamento de Davi com Deus, por amor a Davi, meu servo, eu não vou tirar todo o reino da sua linhagem, da sua família, porque eu prometi para o meu filho, para o meu servo Davi, que não iria faltar descendente dele no trono de Israel. Aleluia. Então Deus levantou Jeroboão. Jeroboão foi Deus que levantou, Deus suscitou inimigos contra Salomão, o reino foi dividido, e Jeroboão, que nem era da linhagem dele, ele assumiu 10 tribos, as 10 tribos do norte. Vamos dar uma olhada agora, 1 Reis 11:38. 11:38. Olha a palavra de Deus para Jeroboão. Jeroboão só entrou na história por causa do pecado de Salomão. Amém? Tudo bem? Porque Salomão errou tanto que o Senhor Deus ficou irado contra ele, porque, sabe, quando alguém adora outros deuses, Deus vê isso como traição. É uma prostituição espiritual, é uma traição espiritual, é uma abominação. Então, por causa do erro de Salomão, Deus levanta Jeroboão. E olha a promessa que Deus faz para Jeroboão, 11:38. E há de ser que, se ouvires tudo o que eu te mandar, e andares pelos meus caminhos, e fizeres o que é reto aos meus olhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como fez Davi, meu servo, eu serei contigo e te edificarei uma casa firme, como edifiquei a Davi, e te darei Israel. Amém? Deus procura seres humanos que sejam fiéis a Ele. Simplesmente isso. Se você for como o meu servo Davi, Deus deixou Davi para ser um exemplo para nós, irmãos. Jeroboão, se você for como o meu servo Davi, que me aguardar, fizer o que é reto aos meus olhos, guardar os meus mandamentos, meus estatutos, como fez Davi, eu vou te edificar uma casa firme para você. Mas Jeroboão também não serviu a Deus, não seguiu a Deus, não fez o que era reto aos olhos do Senhor. Jeroboão também se prostituiu espiritualmente. Vamos ver então 1 Reis 14, do 7 ao 10. 1 Reis 14, do 7 ao 10. Deus diz assim a um profeta, o profeta Aías, que foi o mesmo profeta que Deus tinha enviado para avisar Jeroboão, você vai herdar o reino de Israel. Deus envia o mesmo profeta Aías para dar uma nova mensagem agora para Jeroboão. 1 Reis 14, 7. Vai e dize a Jeroboão, assim diz o Senhor, Deus de Israel, visto que te levantei do meio do povo, e te pus por chefe sobre o meu povo de Israel, e rasguei o reino da casa de Davi, e a ti tu dei,
E tu não foste como meu servo Davi, que guardou os meus mandamentos e que andou após mim com todo o seu coração para fazer somente o que era reto aos meus olhos. Antes, tu fizeste o mal, pior do que todos os que foram antes de ti, e foste e fizeste outros deuses e imagens de fundição para provocar-me a ira, e me lançaste para trás das tuas costas. Portanto, eis que trarei mal sobre a casa de Jeroboão, e separarei de Jeroboão todo homem, até o menino, tanto o escravo como o livre em Israel, e lançarei fora os descendentes da casa de Jeroboão, como se lança fora o esterco, até que de todos se acabe. Ei, Jeroboão, como você não fez, como o meu servo Davi, que guardou os meus mandamentos, andou nos meus estatutos, andou após mim com todo o seu coração para fazer somente o que era reto aos meus olhos. Você viu como Deus fala a respeito de Davi? Não é bonito ver? Deus fala de Davi como ele falou de Jó. Então, Satanás, você viu meu servo Jó, homem reto, temente a Deus, que se desvia do mal? Deus quer olhar para você, Ele quer olhar para a história da sua vida e quer poder dizer para o teu acusador essas palavras: ei, Satanás, porque a Bíblia fala que Satanás é o acusador dos irmãos e acusa dia e noite. Deus quer poder falar para Satanás: está vendo, Satanás? Viu a minha serva, reta, temente a Deus, que guarda os meus mandamentos, se desvia do mal, mesmo você me incitando contra ela, ela continua me amando. É isso que Deus quer falar de você. Ele fala todo o tempo para todos os reis de Israel. O padrão, o prumo para os reis de Israel é: você não fez como Davi, o meu servo, que fazia somente o que era reto aos meus olhos. Sabe, para a gente fazer somente o que é reto aos olhos do Senhor, isso implica em que muitas vezes a gente vai ter que fazer o que não nos agrada, mas o que agrada a Ele. Jesus falou: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Para eu fazer somente o que é reto aos olhos do Senhor, certamente, muitas vezes eu vou deixar de fazer aquilo que eu queria, porque os pensamentos deles são mais altos que os meus. Muitas vezes eu vou falar: Deus, posso fazer isso? Ele vai falar: não, filho, não pode. Aleluia. Somente o que é reto aos meus olhos, Davi fez. E ele fala: ei, Jeroboão, e você sabe o que você fez? Você me provocou a ira, você me lançou para trás das suas costas. Tem outra versão da Bíblia que fala: Jeroboão, você virou as costas para mim. Você já imagina você ter Deus, você ter acesso a Deus e virar as costas para Ele? Ele provocou Deus a ira. Para me provocar a ira, não queira provocar a ira de Deus. Ele é 100% paciente, Ele é 100% bondoso, Ele é 100% justo. E quando Ele se ira com razão. Ai daquele sobre quem a mão do Senhor pesa. Amém? Bem, o fato é que Deus sempre cita Davi como exemplo. Eu quero que você veja agora o capítulo 15, versículo 5. 1 Reis 15, 5. Porquanto Davi, 1 Reis 15, 5. Porquanto Davi tinha feito o que era reto aos olhos do Senhor e não se tinha desviado de tudo o que lhe ordenara em todos os dias da sua vida, senão só no caso de Urias, o heteu. Uma mancha na vida de Davi, uma falha, um problema seríssimo. Ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, não se desviou de tudo que Deus lhe ordenou, todos os dias da sua vida, exceto no caso de Urias, um dos seus valentes. Davi desejou a esposa de Urias, adulterou com ela e ainda matou Urias. Sério.
teve consequência. Qual foi a consequência ou as consequências? Quais foram as consequências do pecado de Davi, no caso de Urias, o heteu? Você sabe? Tragédia na família dele. Tragédia. Problemas entre irmãos, assassinato, adultério. Sérios problemas Davi teve, em consequência desse pecado. Mas Davi agiu como um homem segundo o coração de Deus. Davi se arrependeu profundamente, ele se arrependeu profundamente. Ele aguentou as consequências do seu erro, não colocou a culpa em ninguém. Ele falou, eu mereço, Deus é justo. Deus o perdoou, o limpou, e Deus continua falando, meu servo Davi, que fez o que era reto aos meus olhos. Olha só, certamente Satanás acusou muito Davi, mas como Deus enviou o profeta Natã e Davi se arrependeu muito, e ele aguentou as consequências do seu pecado, do seu erro, ele continua com ficha limpa diante de Deus. Você quer ser um ficha limpa? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e purificar de toda a imundícia, de toda a injustiça. Deus não olha mais para o seu passado, Ele olha para você hoje. E Ele fala, vai, não peques mais, filho. Seja como meu servo Davi, que todos os dias da sua vida me serviu e fez o que era reto aos meus olhos. Ah, mas o caso de Urias já está resolvido. Já foi resolvido. Ele pagou um alto preço, mas foi resolvido. Aleluia. Porque Deus não trabalha com gente suja, irmão. Deus é santo. Deus trabalha com gente lavada pelo sangue de Jesus. Ah, mas eu fiz isso, eu fazia aquilo. Fez ou fazia? Se arrependeu mesmo? Mudou de direção? Parou de fazer? Foi lavado pelo sangue de Cristo? Então, você pode entrar na presença do Rei. Agora não ouse se aproximar dele se você ainda estiver em pecado. Porque a ira dele ainda está sobre você. Oh Senhor, fala com a gente, Senhor. Então Deus usa Davi como um exemplo. Agora eu quero que a gente vá lá para o Novo Testamento. Vamos para Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4. Verso 5. Lucas 4, 5. Jesus, depois de 40 dias de jejum, de alimento e de água, no deserto da Judéia, depois de 40 dias, ele é tentado por Satanás. Satanás aparece para tentá-lo. E uma das tentações do diabo foi a seguinte, Lucas 4, 5. E o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe num momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo, dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e dou a quem quero. Você sabia que Satanás recebeu todo o poder e glória deste mundo? Você sabia que ele recebeu? Quem que entregou isso para Satanás? O homem. Porque Deus tinha entregue tudo para o homem. Quando Deus criou todas as coisas, Ele falou para o ser humano, falou, olha, eis aí, eu te dou poder e autoridade, domine sobre todos os animais, multiplique sobre a terra, tenha domínio. E quando o homem escolheu obedecer a Satanás e não a Deus, naturalmente o homem entregou o domínio e o poder para Satanás, e a partir daí ele é chamado de príncipe deste mundo. E olha o que ele fala para o Filho de Deus. Está vendo? Todos os reinos do mundo, todo o seu poder, toda a sua glória, tudo isso me foi dado e eu dou a quem eu quiser. Quando você ouve histórias aí de que as pessoas estão vendendo a sua alma ao diabo, acredite, porque isso é verdade, está na Bíblia, é verdade. Tem pessoas que fazem pacto com Satanás, alguns conscientemente, alguns inconscientemente, em troca de poder, de fama, de dinheiro.
E Ele dá, Ele tem isso. E Ele fala assim para o Senhor Jesus Cristo, versículo 7. Portanto, já que eu tenho todo esse poder e toda essa glória, eu dou a quem eu quero, a quem eu quiser. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu, Jesus. E Jesus, respondendo, disse-lhe: vai-te, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor, teu Deus, e só a Ele servirás. O diabo oferece poder e glória a quem o adorar. Essa palavra aqui, adorar, no grego, a gente às vezes busca, né, a fonte, proskeneu, é reverência a pessoas e seres de posição superior. Reverência a pessoas ou seres de posição superior. E Satanás fala, se você se prostrar e me prestar reverência e me adorar, então tudo isso vai ser teu. E o que Jesus disse? Satanás, está escrito, e Jesus cita Deuteronômio 6,13, a lei, mandamento, ordenança. Jesus cita, Satanás, está escrito: adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Qual foi o problema de Salomão? Não serviu só a Ele, não adorou só a Ele. Qual foi o problema de Jeroboão? Não adorou só a Ele. Mas Jesus fala ainda: adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Servir. Quem adora, serve. E quem serve, adora. Se você tinha uma ideia, uma imagem de que adorar a Deus é só você chegar no culto, no momento de adoração, você está muito errado, muito enganado. Só Ele adorarás e só Ele servirás. Amém? Por isso que Jesus falou: Pai, seja feita a tua vontade, não a minha. A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. O meu Pai trabalha até agora e eu também. Quem adora, serve. Aleluia. E Jesus disse que o Pai procura verdadeiros adoradores. Vamos lá em João capítulo 4. João 4, 23. João 4, 23. Mas a hora vem e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. O fato é que tem uma coisa muito enigmática na Bíblia. É a única vez que eu vejo Deus falando que Ele procura alguma coisa ou alguém. Deus procura, os olhos do Senhor percorrem toda a terra e Ele está procurando verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. A gente vai entender o que é isso, espírito e verdade. Ele está procurando adoradores. Verdadeiros adoradores. Satanás também está procurando. Ele chegou até a oferecer para Jesus: se você se prostrar e me adorar, eu te dou tudo isso. Satanás não está procurando adoradores? E Jesus falou: não, Satanás, porque está escrito, e eu vou me basear pela palavra, está escrito: só o Senhor Deus, teu Deus, adorarás, e só a Ele servirás. Aleluia. Então o Pai está procurando verdadeiros adoradores. Por isso que Deus fala a respeito de Davi. Eu vou ler aqui os Atos 13 e 22, só para você ter o registro, Atos 13 e 22. Justamente porque Deus procura verdadeiros adoradores, que Ele diz assim: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Achei Davi. O Pai está procurando verdadeiros adoradores e de repente Ele acha Davi.
achei Davi, filho de Jessé. Esse é um homem segundo o meu coração, que executará toda a minha vontade. Quando Deus encontra um verdadeiro adorador, ele sabe, eu posso confiar nele, porque ele vai fazer toda a minha vontade. Não foi isso que ele falou com Abraão? Abraão, agora sei que eu posso contar com você. Agora eu sei, achei Abraão. Amém? Quando foi que Deus soube que Abraão iria confiar nele? Quando Abraão passou pela prova mais difícil de entregar seu próprio filho Isaque. Deus falou, agora sei que você confia em mim, eu posso confiar em você. E ele fala, achei a Davi, o homem segundo o meu coração. O que é ser segundo o coração de Deus? Executará toda a minha vontade. Na hora boa, na hora difícil, na alegria ou na tristeza. Na hora da fé ou da dúvida, ele vai pela fé, vai executar toda a minha vontade, posso confiar nele. Sabe por quê, irmão? Porque Deus não entra em nenhuma batalha para perder. Não. Deus nunca vai dar esse gostinho para Satanás. Satanás nunca vai ganhar uma batalha de Deus. Aleluia! Então, quando Deus levanta um varão ou uma mulher de Deus, uma guerreira, se ele levanta, ele só vai deixar você chegar até a altura onde ele sabe que você vai poder vencer todas as batalhas naquele nível. E vai poder ir para o próximo. Achei um verdadeiro adorador. Achei uma verdadeira adoradora que vai executar toda a minha vontade. É isso que ele falava de Davi. Fez somente o que era reto aos meus olhos, exceto no caso de Urias. Mas aquele caso de Urias foi resolvido com vara. Deus repreende aquele que ama. Deus exorta aqueles a quem ele ama, como filho. Davi levou boas varadas. Davi pagou caro o seu erro. Moisés pagou caro. Moisés não entrou na terra prometida por causa de um erro. A quem mais é dado, mais será cobrado. Se você já errou muito na sua vida, seja você já pecou, levantou, pecou, caiu, levantou, pecou, caiu de novo, levantou de novo, caiu. Aleluia, Deus é misericordioso, é cheio de toda a graça. Amém. Mas você ainda não entrou nem no primeiro degrau da escala da glória. Moisés errou uma vez e não entrou na terra prometida. Davi errou uma vez com Urias e está registrado aqui. E pagou caro. A quem mais é dado, mais será cobrado. Quanto mais unção você receber, quanto mais intimidade, quanto mais acesso à sala do trono você tiver, não vire as costas. Está entendendo? Aleluia. Achei a Davi. Estou procurando verdadeiros adoradores, a quem eu posso entregar minhas missões, os meus planos, os meus segredos, a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. E Ele está procurando verdadeiros adoradores. Você quer ser achado por Deus? Será mesmo? Se você quer ser achado por Ele, deixa o Espírito Santo transformar a sua vida. De glória em glória, deixa Ele transformar a sua vida e você vai ser achado por Ele. Deixa o velho homem morrer, deixa o velho homem na cruz, com suas vontades e desejos. Se alguém quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo. Carrega a sua cruz e vem comigo. Você quer que Jesus te ache, quer que Deus te encontre? Começa a viver para Ele e não para você. Faça a vontade dEle, sirva a Ele, obedeça a Ele. Começa nas pequenas coisas. Nas pequenas coisas. Você acha que Ele vai te oferecer grandes coisas se você não foi nem testado nas pequenas? Eu me lembro que o meu chamado começou tocando órgão na igreja. Pequena coisa. O nosso órgão nem era elétrico. Como eu queria que a gente ainda tivesse esse órgão, porque isso é uma coisa histórica. Era um órgão de fole, de pedal. Eu ficava pedalando nele, assim. Você ficava com o pé pedalando assim, enquanto tocava.
claro, sentado, né? Mas você entende? Era um fole. E quando você pedalava bastante, ele fazia um som alto, porque tinha bastante ar. E quando você pedalava pouco, ele fazia um som baixo, né? Já pensou que legal? Você já fazia atividade física. E eu comecei tocando órgão na igreja. Ah, mas por quê? Porque eu tocava piano e precisava de alguém que tocasse. Deus me pediu uma coisa tão pequena. Graças a Deus. Eu falei, tudo bem, eu toco. Depois eu fui promovido do órgão para o piano. Aí já tinha um piano, né? Lembra? Mas tinha alguém que tocasse piano. Tinha uma irmã muito talentosa, a Roseli Corosi, ela tocava piano e eu estava lá na minha. Eu podia ter ficado chateado. Na época do órgãozinho de fole era eu. Na hora do piano, não era eu, era ela. Eu falei, tudo bem, Senhor. Aí depois, quando ela se mudou para outra cidade, quem pode tocar o piano? Alexandre, você pode tocar? Agora, né? Aí eu fui tocar o piano. Senhor, eu quero mostrar que eu te amo. Como, Senhor? Me serve, filho. Mas em quê? Toca lá o piano. Tocar piano. E eu tocava piano clássico, eu tocava Bach, Beethoven, Chopin, né? Bastante técnica. E aí eu tocava aqueles hinos da igreja, eram hinos bem simples. Tinha uma estrofe, que era o estribilho, né? Era 4 estrofes e um estribilho que sempre repetia, e era muito simples. E sabe o que eu fazia? O pastor Walter já me dizia, olha, no próximo domingo a gente vai cantar o hino 227 e o 289. E aí eu ficava lá em casa estudando a partitura de uma página, muito simples, eu ficava estudando. Eu vou tocar na igreja, eu vou tocar para Deus. Uma coisa é tocar Chopin para mim, outra coisa é tocar o hino para Deus. Não faz mal se é simples, deixa eu fazer direito. É para Ele. Achei um homem segundo o meu coração que executará a minha vontade. Precisava ter música na casa do Senhor. Tinha alguém que tocasse? Toca, filho. Você está entendendo? E assim foi. Né? Depois eu fui dar aula para jovens. Escola dominical. Eu era o jovem menos jovem. Tinha outros jovens mais jovens. Sabe de quantos alunos nós tínhamos na nossa classe de jovens? 7 ou 6, não me lembro. E eu preparava, estudava para ministrar aquela palavra, e às vezes a Kátia falava, você vai ficar estudando, preparando, são só 6 jovens. Eu falava, Kátia, não é a quantidade de pessoas, é a palavra de Deus que eu vou ministrar. 6 jovens. Um deles hoje é o apóstolo Maurício. Aleluia. Amém? Você está entendendo? Aí depois eu fui ser regente do coral da igreja. Regente do coral. Depois eu fui entrar no conselho administrativo da igreja. Sabe, olhando hoje para trás, eu fui vendo assim, Deus foi me colocando em todas as posições da igreja, porque um dia Ele ia pedir para eu dirigir a igreja, mas eu não sabia. Eu fui líder de célula. Fui um monte de coisa. Quem ama, serve. Aleluia. A adoração é serviço. Serviço é adoração. A adoração e serviço é amor. E o amor atrai a presença de Deus. O amor traz intimidade com Deus. Achei a minha serva que vai fazer toda a minha vontade. Filha, eu estou precisando de um intercessor. Eis-me aqui, Senhor. Filho, eu estou precisando de alguém que me ajude a cuidar dos meus pequenos, das crianças do reino. Eis-me aqui, Senhor. Filha, eu estou precisando de alguém que ajude na limpeza. Vocês têm visto como estão os banheiros durante o culto de domingo à noite? É mesmo, que absurdo, que absurdo. Pai, eu me disponho. Ei, achei alguém que é um verdadeiro adorador, que vai me servir. Você está entendendo?
Então ofereça a sua vida a Ele. Ofereça a sua vida como sacrifício de louvor. Oferece o seu tempo para Ele. Oferece os seus talentos para Ele. Oferece a sua vontade para Ele. Oferece os seus sonhos para Ele. Por amor. Porque Deus sonda o coração e sabe se você está querendo servir a Ele por interesse ou por amor. Se for por interesse, não vale nada. Por obediência ou por amor? Amém? Estou procurando verdadeiros adoradores que executarão toda a minha vontade. Viu que interessante? Adorar e servir. Os adoradores vão fazer toda a minha vontade. Como Davi. Como Abraão, como Moisés. A Bíblia fala que Moisés foi fiel em toda a sua casa. Deus está procurando alguém que não seja volúvel, vulnerável, com ventos de doutrinas, com estado de ânimo. Quando Satanás ofereceu para Jesus poder e glória, ele fez uma troca. Ele falou: Jesus, se você se prostrar e me adorar, eu te ofereço poder e glória. Não foi? Se Jesus se prostrasse ali diante de Satanás, Jesus estaria fazendo isso por obediência, por troca, por favor. Eu te obedeço, eu te adoro, mas eu vou receber poder e glória. E Satanás tem oferecido para muitos membros das igrejas posturas de posição e de poder e glória. Quantas vezes você vai em outros lugares e já te estende um tapete vermelho para te oferecer alguma coisa? Você vai trocar Deus por dinheiro, por posição, por poder, por glória, por qualquer coisa. Satanás tem pessoas que o servem por obediência, em troca de alguma coisa. Agora, Deus, Ele oferece o quê para você? Satanás fala: eu tenho todo o poder e glória, se você se prostrar e me adorar, eu te dou isso tudo. Deus oferece o quê? Jesus falou: Satanás, está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Tá, mas Ele oferece o quê? Ele te oferece dons para servir a Ele. Deus não me oferece nada. Ele não ofereceu nada para mim. Depois que eu conheci Jesus, eu sei que eu ganhei a salvação, mas na verdade a salvação Jesus pagou para mim, né? Você está entendendo? Isso é muito sério, isso é muito profundo. Satanás oferece poder e glória para você servir a Ele. Ele está oferecendo, Ele faz barganha. Deus ofereceu o quê? Jesus falou: se você quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, vem comigo e me sirva. Vai oferecer o quê? Eu te dou um dom para me servir melhor ainda. Mas eu vou ganhar o quê? Um dom, ou mais. Mas para quê? Para me servir. Então, eu vou te servir e vou te adorar por amor. Só por amor. Só por amor alguém dedica uma vez a sua vida inteira, não é? Com 20 anos de idade eu falei: eu vou servir a Jesus. Estava estudando ainda na faculdade, já comecei a abortar meus planos, meus propósitos, meus sonhos para servir Jesus. Passei a vida inteira servindo. O que Ele me ofereceu? Dons. Piano, guerra espiritual, palavra, só ofereceu dons. Para quê? Para mim? Não. Para servir melhor a Ele. Para servir melhor a Ele. Aleluia! Você serve a Deus por obediência, em troca de alguma coisa, de posição, ou serve por amor? O que Ele te oferece? Dons. Aquele filho pródigo,
foi isso que ele reclamou para o pai. Ele falou, pai, eu estou com o senhor há tanto tempo, eu fico te servindo, o senhor nunca me ofereceu um bezerro, o senhor nunca fez uma festa para mim, o senhor nunca me ofereceu nada, pai. E Jesus disse que o pai falou, filho, tudo que é meu é teu, filho. Você está comigo, você está na casa do pai, tudo que é meu é teu, eu não preciso te dar mais nada, filho, você tem o meu amor. Você tem o meu amor. A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem e o buscam. Você não precisa pedir nada aí, porque Deus não vai te oferecer nada além do amor. Você está entendendo? Ele vai te dar dons para servi-lo, porque quem ama serve. Mas só que junto com isso vem a intimidade, a presença. Uma coisa que me intriga muito, que eu acho muito lindo, quando você lê a história do rei Davi, quando você vê a vida de Davi, quantas vezes Davi consultou o Senhor e Deus falou com ele, ali dá para perder a conta. Quantas vezes? Senhor, vou ou não vou? Pode ir, filho. Senhor, faço ou não faço? Não, filho, não faz. Senhor, Davi consultava a Deus e Deus falava com ele, porque ele tinha um coração para servir a Deus. Ele servia a Deus sempre. Era a vontade dele, não a de Deus. Então, sempre que ele precisava, ele falava com o pai e o pai falava com ele. O que Deus vai te oferecer? Dons. Valorize o seu dom. Sirva a Ele com o seu dom. E o que você vai ganhar? Intimidade. Presença dEle. Aleluia. Filho, tudo que eu tenho é teu. As minhas coisas são tuas. Os teus sonhos são os sonhos dele, os planos dele são os seus planos, a sua vida é dele, a vida dele é sua. Quer coisa melhor? Por isso que o Pai procura verdadeiros adoradores. Né? Aquele que ele sabe que ele pode chamar e fala, tá, Senhor, eu vou com o Senhor até o fim, haja o que houver. Eu vou te servir, eu quero agradar teu coração. Aleluia? Vamos ficar de pé, irmãos? Obrigado, cara. Marcelo, você pode? Volta então com a primeira pergunta, a pergunta inicial. É por obediência ou por amor? Aquele que serve por obediência, ele espera um salário, espera uma recompensa. Eu obedeci, o que eu recebo em troca? Não é? Agora, aquele que serve por amor, eu me lembro que o ano passado, nesse nosso seminário, eu trouxe uma palavra sobre o servo da orelha furada, lembra? Quem lembra do servo da orelha furada? É aquele que quando chegou o ano da remissão, o ano do jubileu, quando chegou o ano em que todos os escravos eram libertos, então isso está na palavra do Senhor, quando algum escravo, ele gostava muito do seu senhor, e ele falava, não, eu não quero ser liberto, eu prefiro continuar servindo ao meu Senhor, porque o meu Senhor é bom, Ele é bom e eu quero servir o meu Senhor. Então, no ano do jubileu, alguns escravos chegavam para o seu senhor e diziam, meu Senhor, o Senhor tem sido um Senhor maravilhoso para mim, e eu não quero alforria, eu não quero ser livre, eu quero continuar servindo a Ti, mas a partir de agora, eu vou te servir por amor, porque eu escolho ficar. Esse servo então, ele era trazido até a porta principal da casa, e aqui na ombreira do batente da porta, ele encostava a sua orelha, e o seu senhor pegava um instrumento e perfurava a sua orelha na porta,
Desde então, dali para frente, ele seria conhecido como o servo da orelha furada. E se alguém o visse na rua, sabia, esse é um servo da orelha furada. O que significa isso? Que ele continuou sendo escravo, mas agora por amor. Ele preferiu continuar na casa do seu Senhor. Por obediência ou por amor. Se você serve por amor, pode vir paz, pode vir guerra, pode vir tempestade, pode vir problema. Se eu sirvo por amor, eu não espero receber nada, exceto o amor. E amor Ele dá pra gente, e amor Ele dá muito, amor Ele dá sempre. E sabe, o verdadeiro amor lança fora todo medo. Por isso que aqueles que realmente foram verdadeiros adoradores, eles deram seu próprio corpo para ser queimado. Ele não esperava nada em troca, estava servindo a Cristo por amor. Aleluia. O nome acima de todo nome. Você percebe que Deus, Ele de uma certa maneira, Ele escondeu o seu nome. Ele revelou o seu nome para Abraão. Para Abraão Ele fala algum aspecto do seu nome. Ele se apresenta como El Shaddai para Abraão. Na verdade, Ele revela mesmo o seu nome para Moisés. Yavé, que a gente não sabe bem se é Yavé que se fala, não é? Porque os judeus que receberam o nome de Deus, eles guardaram esse nome, eles falam bendito o nome, Baruch Hashem, bendito o nome. Ninguém sabe exatamente como é que se pronuncia o nome de Deus, Yavé, ninguém sabe. Por que Deus fez isso? Porque existe um nome que foi dado aos homens e não há outro nome dado aos homens debaixo da terra pelo qual importa que sejamos salvos. E esse nome é Yeshua, Jesus. Porque Ele, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele se despiu da sua glória. Ele foi tão humilde que Deus o exaltou soberanamente. Ele deu um nome acima de todo nome. E para esse nome todo joelho se dobrará e toda língua confessará: Jesus. Jesus. Jesus Cristo está procurando verdadeiros adoradores. E quando Ele encontra um verdadeiro adorador ou adoradora, Ele fala: você quer fazer parte da minha igreja? Isso quer dizer, você quer fazer parte do meu corpo na terra? Se você quiser ser parte do meu corpo na terra, você tem que me amar e me adorar e me servir. Eu não quereria uma parte do meu corpo que não obedecesse ao meu comando. Se o meu braço direito tivesse algum problema de paralisia, ele não obedeceria ao comando do meu cérebro. O meu braço, ele ficaria bastante inutilizado. Se você quer ser uma parte atuante do corpo de Jesus Cristo, você tem que amá-lo por amor, sem esperar nada em troca e executar toda a sua vontade. Se Ele fala vai, vai. Se Ele fala fica, fica. Se Ele te fala não faça, filho, não faça. Se Ele te fala levanta, levanta. Aleluia. Ele está procurando verdadeiros adoradores e quando Ele encontra, Ele fala: filho, a partir de agora você vai ser dispenseiro dos mistérios do reino. Você vai ser mordomo dos mistérios do reino. E eu vou te dar um dom. Para quê, Senhor? Para me servir melhor ainda. E não tem nada melhor do que servir ao rei, irmão. Não tem nada melhor do que ter acesso à sala do trono. Não tem nada melhor. Davi entendeu isso. Ele falou: um dia na presença do Senhor vale mais do que 1000 dias longe da presença dele. Mas o que você ganha em troca, Davi? Eu ganho a presença dele. Por isso que o Salmo 148 fala: louvai o Senhor, louvai todos os povos, louvai os velhos, louvai as crianças. Louvai é aleluia, aleluia, é praise, louve, aleluia. Aleluia é o verbo hebraico de louve, praise, né? Yah, Deus. Aleluia, aleluia. E Davi fala:
Todos os montes louvem ao Senhor, todos os mares batam palma, os animais marinhos louvem ao Senhor, as aves que voam louvem ao Senhor, todo ser que respira louve ao Senhor, os velhos, as crianças louvem, louvem, louvem ao Senhor. Davi entendeu, não tem nada melhor do que ter acesso a Ele, a presença dEle. Moisés, quando teve acesso a Deus, ele desceu do monte e o rosto dele resplandecia. Satanás não pode oferecer isso para você. Tudo que Satanás pode te oferecer é dinheiro e glória, isso é passageiro. O que Deus pode te oferecer é a presença dEle pela eternidade. Você se torna embaixador do céu na terra. Você anda escoltado pelos anjos do Altíssimo, você sabe? Quando você fala em nome de Jesus Cristo, o inferno treme. Porque o inferno sabe que você tem intimidade com o Todo-Poderoso. Por quê? Porque você é servo dele. Aquele servo que tem mais autoridade é aquele que obedece mais ao seu Senhor. Então ele recebe mais autoridade. Quero amar as pessoas de verdade, cumprir teu chamado para mim.